Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meu amigo, minha amiga, estamos aí contentes. Lisca doido se apresentou, saiu do hospício, abalou geral. Lisca doido é bacalhau. Vamos falar muito aí sobre a primeira coletiva de Lisca doido como treinador do Vasco da Gama. Vamos falar aí sobre as categorias de base do Vasco. Vamos falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Guarani, jogo referente à 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos abordar a situação de reforços aqui, que foi tema aí na apresentação do Lisca, e vamos falar aqui muito sobre a anulação do jogo entre Vasco da Gama e Internacional. Ontem aconteceu uma novidade. Sem demoras, para o vídeo não ficar longo. Primeiramente, com relação às categorias de base do Vasco da Gama, o Vasco confirmou que rejeitou a proposta do Mundo Árabe pelo garoto Marcos Dias, jogador de 19 anos, destaque aí do Sub-20. Essa proposta era na casa de R$1,5 milhão de reais. E acho que o Vasco agiu certo aí. É um garoto que tem um futuro esplêndido e daqui a um ano vai estar valendo no mínimo o dobro. Amigos, com relação a Vasco da Gama e Guarani, terminou a 13ª rodada. O Vasco infelizmente caiu aí para a 9ª colocação após o Avaí ter vencido ontem o Operário por 1-0. Hoje é dia de reapresentação no CT do Almirante. A equipe profissional concentra aí as suas forças aí para o jogo contra a equipe do Guarani, que vai acontecer no sábado com transmissão exclusiva do Premier às 21 horas. O Vasco da Gama vai lutar aí contra o Guarani, que é uma equipe que está ali no G4. É uma luta direta ali pelo posto ali dos 4 primeiros, e hoje o Vasco está a 4 pontos do Goiás, que é a primeira equipe ali no G4, certo? Ali na 4ª colocação. A última vitória do Vasco da Gama aconteceu aí no dia 9 de julho. A gente tem falado isto em todos os vídeos para a gente entender a gravidade. De lá para cá foram 3 empates contra Coritiba, Náutico e CSA. E para melhorar esta situação aí, o Lisca foi apresentado. Olha que popularidade do Lisca, muito tempo que eu não via uma entrevista, uma apresentação tão legal igual a do Lisca aí. O Lisca demonstrou confiança, agradeceu aí pelo convite, chamou os atletas e a torcida para ambos se unirem aí e tirar o Vasco da Gama dessa situação difícil. O Lisca já comanda aí a equipe do Vasco da Gama nesta tarde, onde ele fará o seu primeiro treinamento. O treinador vem para o Vasco da Gama para ganhar aí R$200 mil e tem o vínculo até o término da Série B. Existe aí uma cláusula contratual que, caso Lisca se dê bem aí, suba com o Vasco da Gama, a renovação de Lisca será automática. O Lisca que vai ter aí
dois desafios, que é ajeitar o sistema defensivo do Vasco da Gama e também fazer com que essa bola chegue a Germancano. O Lisca falou muito sobre a situação de reforços. O elenco do Vasco, a partir deste primeiro treinamento que acontecerá hoje de tarde, já vai passar por uma reavaliação. Os jogadores que estiverem aí fora dos planos devem ser emprestados aí. E o Lisca pediu aí 2 reforços de peso. Essa informação que a gente tem nos bastidores. A diretoria do Vasco estaria aí propícia aí a aumentar o orçamento. A folha do Vasco hoje gira em 3 milhões de reais e há a possibilidade de chegar a 4 milhões e meio de reais. Os nomes aí de Diego Souza e de Hernandes têm sido bastante contados. O Diego Souza aí para jogar no ataque, perfeito, ao lado de Germancano, não vai ficar lá no Grêmio. O Diego Souza vai ser liberado aí pelo Filipão e o Vasco é apontada como uma das equipes favoritas, até porque o Diego Souza quer voltar a jogar aqui no Rio de Janeiro. A situação aí do Hernandes, o Vasco está conversando com o empresário do atleta para tentar demover a expectativa do Hernandes jogar a Série A. O Vasco começou as negociações, vamos aguardar a tendência que o Vasco apresente os primeiros reforços na primeira semana de agosto. Perfeito? E anotem aí, Diego Souza e Hernandes pode pintar no Vasco. Com relação à partida entre Vasco da Gama e Internacional, ontem a gente teve um novo capítulo aí envolvendo aí a anulação desta partida. O torcedor que ingressou com a ação, ele obteve uma vitória ontem junto à 4ª Câmara Civil. O desembargador entendeu que o torcedor do Vasco que propôs a ação está coberto de razão aí, e esta ação será julgada no Fórum da Comarca da Barra da Tijuca. A gente aguarda aí que esse pedido de liminar seja julgado aí nos próximos dias e o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B pode ser paralisado a qualquer momento, caso haja aí uma vitória deste torcedor. A probabilidade, claro que tem. No mínimo, o Vasco da Gama deverá ser ressarcido diante dessa situação aí. Houve um erro de direito, todos nós sabemos disso, então vamos ficar atenados aí ao que pode acontecer. Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Muito feliz por conta aí da apresentação do Lisca. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E olha, meus amigos, se inscrevam no canal alternativo, perfeito, e no canal principal aqui. Se você puder, não custa nada, dê aquele joinha aqui no nosso vídeo. Vai da Vasco! Valeu, meus amigos. Abraço.